Aí, muito bem. Então, sempre lembrando, esse texto também é sobre administração e tecnologia, porque, primeiro, inevitavelmente, né, vocês estarão envolvidos em empresas. É muito difícil um profissional da tecnologia da informação, um profissional dos sistemas, trabalhar em casa sozinho. Ele vai ter que trabalhar numa empresa, então vocês têm que conhecer esse universo. E, ao mesmo tempo, a dinâmica desse texto, ou melhor, a dinâmica do curso, que, como eu já falei antes, ela serve também para textos em língua portuguesa. O objetivo aqui era fazer um caminho meio que inverso do que foi feito com aquele texto anterior. No texto anterior, vocês iam do texto. Lembra que eu falei de da sequência de leitura? Você lê o título, você lê o resumo, as palavras-chave, aí você vai para as figuras. Aqui era meio que o contrário. Você lia o texto e depois ia extraindo, ia pensando como resumir esse texto, como enxugar esse texto, depois como pensar um título para esse texto. Então é o caminho contrário. E que vale, mais uma vez, né, não só para a língua inglesa, mas vale para a língua portuguesa também. Trabalhar um texto, ler e escrever, vamos dizer assim, né, leitura e compreensão, não é só você botar um texto na sua frente e ficar ali vendo palavra por palavra e codificando cada palavra, transformando em frase. Os textos, eles são objetos. Eles estão numa superfície, eles respeitam certas formas, lembrando novamente ao que eu falei de gênero, e os textos eles amarram ideias. Eles traduzem, vamos dizer assim, aspectos do mundo, eles traduzem aspectos da realidade em forma de palavras. Então, essa mágica que acontece aí nessa tradução, ela tem algumas características que dá para você pegar e trabalhar em cima. Uma dessas características é justamente essa capacidade de resumir, de sintetizar as coisas que a gente faz. E outra característica é a forma, que a gente já viu aqui, e eu sempre reforço, através do gênero, dos gêneros textuais. Então, a gente consegue trabalhar entre o texto vivendo na realidade, né, o texto que você tira da realidade, e os sentidos que ele te transmite, você consegue trabalhar nesse meio do caminho, no sentido de buscar alguns atalhos para conseguir extrair informações dele. E isso em língua portuguesa, como em língua inglesa, como em qualquer língua. Aí, é claro que na nossa aula a gente está dando ênfase para a língua inglesa e por isso aí entram mais alguns atalhos no meio do caminho aí que são, como eu já falei, né, o reconhecimento dos marcadores discursivos, o reconhecimento de prefixos, é, alguns conhecimentos elementares de inglês, né, como o verbo to be, os numerais essenciais, né, os primeiros numerais, aliás. Então é isso. Mas então, o objetivo nesse texto era que vocês tentassem fazer esse caminho contrário, né, conforme vocês perceberam a ordem das questões, e também ter um pouco de terminologia da administração, porque muitos de vocês aqui, né, serão CEOs ou CIOs ou outros gerentes, managers das suas empresas, mesmo sendo da área de tecnologia, vocês também trabalharão na parte de gerir a empresa. E alguns até serão, não todos, né, porque o mundo capitalista não permite isso, alguns até serão grandes donos de empresa. Mas não se preocupem, porque todos conseguirão seus bons empregos para se sustentar. Mas isso, infelizmente, é uma realidade, né? No capitalismo não dá para todo mundo ser chefe. Então, mas vamos lá, então. Pessoal, vocês fizeram, todos aqui fizeram.
que escreveram aqui? Enviar atividade, não coloquei os nomes. Eu não entendi se definir pelos e-mails. Manda no comentário. Você enviou a atividade, bota no comentário lá os nomes do pessoal. Não tem problema. Coloca nos comentários o nome das pessoas. Aí já resolve. Muito bem, gente. Vocês fizeram? Quem fez aí? Vamos lá, ó. Esse é um texto, né? Obviamente, vou pegar minha colinha aqui, né? Esse é um texto, obviamente, da administração, mas ele trata de um fenômeno, como vocês leram e perceberam, ele trata de um fenômeno. Eita. Ele trata de um fenômeno que acontece o tempo todo na língua portuguesa e que nós já falamos na sala de aula, que é esse fenômeno do empréstimo, esse fenômeno do trânsito das línguas, dos termos em português e até de algumas construções em português, dos termos em inglês e até de algumas construções em inglês na língua portuguesa. Uma nova construção em inglês que invadiu, né, nos últimos meses a nossa realidade, que está todo mundo ouvindo o tempo todo, está justamente relacionada com o Covid-19. Qual é essa? Espera aí que depois eu pego essa questão 2 aí. Qual é essa expressão, gente? Esse empréstimo do inglês, ou melhor, é uma tradução do inglês, uma tradução literal do inglês, de um termo em inglês relacionado à doença, ao Covid-19, mas que a gente agora usa assim naturalmente e nem pensa. A maioria das pessoas nem pensa nessa nessa tradução que foi feita. Não, não é vírus. Vírus já é antigo, já vírus já existia. É uma frase mesmo. O lockdown estão tentando ver como é que vai ser traduzido ainda, né? Ainda não teve um termo que foi consagrado pelo povo. Mas eu estou falando de uma expressão, não de uma palavra. Quando a pessoa faz o teste para o Covid-19, aí o que acontece? Tem duas opções quando ela faz o teste. E como é que a gente fala positivo ou negativo? Como é que os jornais estão falando? Como é que as pessoas estão falando? Como que é a frase? Ah, fulano estava suspeito de Covid-19. Aí ele. Podem falar Ele o também, quê, gente. Dê Adriano? suas Não vozes aí. sei. O povo tá com vergonha hoje? É, eu tô. É porque eu não entendi. O que que eles falam? Fulano tava com suspeita? Tá bem baixinho, o Emerson. Peraí. Melhorou? Melhorou. Tá. Eu não sei o que que eles usam. Suspeita? Pra mim, usa sempre suspeita. Tá. Também não é coronavírus. Vocês já viram em outros lugares. O jornal fala assim: o fulano de SARS. tal testou positivo para coronavírus. Ou fulano de tal testou negativo para o coronavírus, para o Covid-19. Ou melhor, para o coronavírus, né? O termo técnico é o teste é para você constatar se tem no seu sangue o coronavírus. Só que essa expressão, pessoal, testar positivo, isso não existe em português, ou melhor, na norma culta, né? Você não testa positivo ou testa negativo, você faz o teste cujo resultado dá positivo, ou você testa e tem o resultado negativo. Você testa e recebe o resultado positivo. Não existe isso de você testa positivo, você testa negativo.
Quem testa, testa algo para obter algo. Então você testou para o positivo, seria o mais curto possível essa frase, né? Ele testou para o positivo, ou melhor ainda, ele testou dando positivo, ou com negativo. Só que isso é um empréstimo do inglês. No inglês eles falam, o verbo test, to test em inglês, ele permite dizer tested positive ou tested negative. Ele não precisa dessa conjunção no meio, não precisa do para positivo com deu resultando negativo, resultando positivo. Ele permite essa tradução direta. Isso é a linguística. É a linguística que pesquisa isso. Por acaso, a minha formação é em linguística também, né? Então, você fala testou positivo, é uma tradução literal para o português, mas que não existia, não era possível, não era imaginável em português, até começarem a fazer essa tradução literal. E agora a gente já acostumou, a gente já fala, né? Qualquer um, ai, você viu? Fulano testou positivo para o coronavírus. Se a pessoa testa positivo para o vírus, então ela pode vir a desenvolver o Covid-19, ok? Vamos lembrar disso também. O testar positivo ou negativo é para o vírus. Aí ela pode vir a desenvolver ou não a doença que é a Covid-19. Ou aquele outro termo mais feio ainda, né? SARS-CoV, sei lá o que lá. Então, a língua portuguesa, ela está o tempo todo pegando, absorvendo esses termos, especialmente do inglês, né? Principalmente do inglês. Nós usamos muita coisa do inglês. Mas então, vamos lá, voltando aqui, ó. Vocês conseguiram descobrir todas essas terminologias? Conseguiram descobrir todas as terminologias aí do item 3? Falem para mim aí, gente, o que que é BBA? Aliás, eu preciso fazer isso com vocês, né? Preciso um dia ensinar o ABC em inglês para vocês. Acho que vocês já sabem, mas peraí, falando em linguística, estava debatendo com os colegas, eu acho que o fato de não usarmos mais termo rígido empobrece na linguagem. Bom, tá, não vamos tentar falar o mais breve possível, porque isso é uma discussão. Nossa, cada vez que a gente vai começar a falar de usar ou não a norma culta e como isso empobrece ou não a língua portuguesa, nossa, dá muito pano para manga, mas vou tentar sintetizar. Nós, primeiro de tudo, a norma culta, a norma culta não é a língua portuguesa, ok? A norma culta é a forma escrita e ou falada da língua portuguesa que mais se aproxima da gramática normativa. Tudo bem até aqui? A norma culta, ela é um instrumento de poder da língua. Quem é que usa a norma culta? Onde é que a gente vê a norma culta? Leis, artigos científicos, documentos oficiais, que mais? Na literatura considerada clássica, né, canônica. Então, quem é que usa a norma culta? São as pessoas que estão no poder, ou que querem manter o poder, ou que querem, de alguma forma, expressar esse poder. Então, a norma culta, vocês têm sempre que lembrar isso. Ela é... nós que não estamos no poder, precisamos saber a norma culta? Com certeza, é fundamental aprender a norma culta. Justamente para a gente poder correr atrás dos nossos direitos e para a gente poder falar em nível de igualdade com essas pessoas que se acham acima da gente. E é por isso, e é daí que vem o tal do preconceito linguístico, né? Quando uma pessoa escreve mais ao invés de mas, e isso causa, né? O cara fala, nossa, o cara não sabe nem usar o mais e o mas.
É daí que vem esse preconceito, porque na cabeça das pessoas, e igual esses colegas que vocês estão discutindo aí, ficam achando que norma culta é língua portuguesa. Então, se dá o direito de ter preconceito em cima das pessoas que não sabem usar a norma culta. Mas, ok, dito tudo isso, eu vou responder agora. Não, não existe empobrecimento da língua se você não usa a gramática normativa. De jeito nenhum. Pelo contrário, a pessoa que é capaz de conversar com um grupo de camponeses lá, um grupo de trabalhadores rurais, é capaz de conversar com essas pessoas na mesma língua dela. A pessoa que é capaz depois, no mesmo dia, em lá conversar com um grupo de médicos sobre um determinado assunto técnico, e no mesmo dia ainda é capaz de ir conversar lá no comércio com as pessoas trabalhando no comércio de uma cidade, e ainda no mesmo dia ser capaz de à noite, sei lá, ir dar aula de português e conversar com o professor de português, ou ter uma aula de português e conversar com o professor de português sobre a norma culta, essa é a pessoa mais inteligente. Essa, com certeza, é a pessoa mais inteligente, porque ela é capaz de dialogar com cada grupo, respeitando as diferenças, respeitando a capacidade de compreensão e entendimento de cada um dos grupos. Norma culta e questão de enriquecimento. Com certeza, essa pessoa que consegue transitar entre todos esses grupos, ela tem muito mais riqueza de vocabulário do que uma pessoa que só sabe usar a norma culta. Quem só sabe usar a norma culta é, como é que é aquele termo bem pejorativo mesmo? É um pedante, é um arrogante, entendeu? É um pedante, é uma pessoa que acha que é melhor do que os outros, só que não é, só que não. Essa é a minha Exato. opinião e essa é a opinião geral dos linguistas mais respeitados, né? Sim, eu tava conversando com uns carinha lá, aí eles são de, tipo, de São Paulo, do Sul. Aí eles foram meio arrogantes, assim, falando que eu falo estranho, que não sei o quê. Aí minha namorada tava aqui, ela faz letras. Aí começou uma Aham. discussão longa, assim, que ele tava falando que a gente, que empobrece o fato da gente não ter um termo padrão, assim, pra gente falar, porque varia de lugar pra lugar. Aí eles falaram que isso Aham. era empobrecedor, que não valoriza a nossa língua, que por isso que o Brasil não vai pra frente. Aí começou uma discussão entre os dois lá que demorou mais de meia hora. Aí eu Na, queria na ver a sua pró- opinião sobre isso. não, na próxima vez você manda tomar no cu, entendeu? Você fala assim, ó, filho, é triste é você que não sabe falar igual eu falo, porque eu consigo aprender a falar igual você. Você consegue aprender a falar igual eu? Entendeu? Joga esse desafio pro cara. Quem vai ser mais inteligente no final? Sim, Tem cara, nada e a eu ver tava com. falando pra ele, se você quer seguir as, todas as rigidez dessa norma culta, você teria que falar toda palavra que termina com o, falando o, a maioria a gente termina com o. Exatamente. Exatamente. Ninguém segue a norma culta. Nem os Não. paulistanos seguem a norma culta. Estritamente falando, né? Estritamente falando de norma culta. Isso não existe, ninguém segue. É uma É coisa uma antiga. invenção que a elite, que uma tal de elite, né, que se acha elite, gosta de usar, como todo tipo de preconceito, né? Também existe o preconceito linguístico, assim como existe racismo, É exatamente o homofobia. que a minha namorada falou que eles estavam fazendo. É um, tipo, Sim, eles tentar denegrir uma língua, um um sotaque grupo. local. Sim, eles tentam denegrir um grupo, diminuir um grupo, baseado na forma como esse grupo se expressa. Isso aí é preconceito, é puro e simples Sim. preconceito, entendeu? Não tenham vergonha ou não se sintam menores pela forma de vocês se expressarem. E eu vou falar uma coisa agora aqui que eu estou arriscando meu próprio pescoço, né? Mas e tá gravando, mas mesmo assim eu tenho que falar. Muitos professores no IF, eles fazem isso com os alunos. Eles ficam insistindo numa forma de falar na norma culta e achando que com isso vão fazer os alunos se esforçarem e tentarem aprender também. Só que não, né? Só que o aluno aí se sente menor. Então, pessoal,
Vocês têm que aprender a norma culta? Sim, vocês têm que aprender a norma culta. É a forma de ascensão, é uma forma de ascensão social. Vocês têm que ficar jogando na cara dos outros que vocês sabem norma culta? De jeito nenhum. Jamais façam isso. Vocês têm sim que saber a norma culta para saber o momento de usar e para se destacar, inclusive, em determinados grupos sociais. Mas jamais usem isso como forma de preconceito. É igual você saber matemática. Você vai ficar depois jogando na cara de todo mundo, nossa, você não sabe fazer conta. Não. Você vai usar quando for necessário usar no seu trabalho ou sei lá onde você vai usar. Muito bem, gente. Vamos voltar para a aula aqui. Ah, tenho filhos? Sim, tenho uma filha. Tenho só uma filha. Não quero mais. Por enquanto, né? Então vamos lá, pessoal. Sim, ela fala inglês. Tá aprendendo, melhor dizendo, né? Mas o que tem a ver a blusa da Magali? É engraçadinho. Tá bom, eu vou. É, hoje eu tô com a do Hulk aqui. Hoje eu tô com a camiseta do Hulk. Vamos lá, gente. Vocês estão me enrolando. Vamos, vamos. Quem fez aí a letra, a atividade 3? Falem para mim aí. O que é BBA? BBA. Podem escrever também no chat se for difícil, se vocês acharem complicado de falar. Podem escrever também. Não, vamos fazer o contrário então, para ficar mais fácil. Vamos ao contrário. Ó. O que é o A? O Chief Executive Officer. O que é o Chief Executive Officer? Qual é a sigla correspondente? A letra A é qual dessas siglas aí do lado? Famoso, sim, o famoso CEO, que vocês com certeza já ouviram ou já leram em vários lugares. Sim, é o famoso administrador geral, não sei se é esse o termo específico em português, mas é o chefe executivo de uma empresa. É o cara que tem o dinheiro, né? Que manda. É o cara com o maior número de ações, melhor dizendo. Ele é meio que, ele não é o dono da empresa, mas ele se aproxima do presidente da empresa. Geralmente é a pessoa que tem mais, que é o... ele é o presidente, é. É a pessoa que tem mais ações da empresa. Muito bem. E o que é o Master of Business Administration? Isso, é o MBA. É o famoso MBA. Ops. Peraí, vocês estão me vendo ainda aí, né? Deixa eu abrir o arquivo do exercício para ficar mais fácil também, né? Quem não tiver ele aberto aí acompanha melhor. Apareceu aí? Vocês estão vendo? Sim, tô Sim? vendo. Maravilha. Então vamos lá, gente. Ó, ops, tá caindo tudo aqui. Ok, ó, vamos lá. Então, o Master of Business Administration é o MBA, é o famoso MBA, que a gente faz curso aqui, né? Que é um mestrado em administração. Depois que você faz o curso de administração, né, você pode fazer um MBA. O que é o Cash on Delivery? Payment upon receipts of the goods. Isso, pessoal. É o tal do COD, COD, aí do lado. E o Bachelor of Business Administration. Esse é o BBA. Esse é o tal do BBA. O Bachelor, ele é o curso de administração que a gente tem aqui. É o curso de graduação, né, que nós temos aqui. É o bacharelado que eles têm lá. O que é Beer Bond, aliás?
Muito bem. Bear bond, pessoal, eu não entendi o que é. Eu sei o que é, mas eu não entendi o que é. É um termo da administração também, mas eu não entendi exatamente o que que é. Deixa eu pegar aqui de novo para falar para vocês. É algo tipo, é um título ao portador, mas eu não sei dizer o que que significa, né? Tá falando que é um título de dívida. Oi? Tá falando que é um título de dívida aqui no Google. É, então, mas o que que isso quer dizer? O que que é um título de dívida ao portador? Não sei Eu muito. realmente não sei o que que isso quer dizer na administração. Barebore. E- Não sei o que quer dizer, não. Isso é complicado. então, eu sei, eu já vi a expressão relacionada com cheque. O cheque é um título. É verdade, né? Cheque é um título ao portador, está escrito lá. Em algum lugar dos cheques antigos se falava título ao portador, mas não sei mesmo se tem a ver com dinheiro, talvez então seja assim. Esse papel representa tanto, o valor de tanto ao portador. O portador é quem tem, quem está levando ele, né? Talvez seja isso, então. É um documento que vale dinheiro. Muito bem, vamos lá para o Ah, próximo. achei que é tipo um vale pelas imagens. Parece tipo um vale, sabe? É, pode ser, sim. É um vale dinheiro, vale um vale de alguma coisa. Agora o Commodities Exchange, Comex é 10. o famoso COMEX, que na verdade não é famoso também, né? Commodities, pessoal, é tudo que seja vendível, todo tipo de produto é um commodity. Então, Commodity Exchange é troca de mercadorias. E o que que é a famosíssima National Association of Securities Dealer Automated Quotations? É a famosa Nasdaq. Sim, é aquele lugar lá que o pessoal faz especulação financeira em cima de empresas de tecnologia. Quando vocês começarem a trabalhar nessas grandes empresas, vocês inevitavelmente vão ter que acompanhar o tal do Nasdaq, né? O tal do índice Nasdaq, porque se a empresa de vocês começar a perder valor nesse lugar, é melhor você já pular fora e ir para a próxima, antes que afundem junto. Muito bem, Doctor of Philosophy, ou em latim, né? Filosofia e Doctor. É o famoso PhD, que no Brasil é o famoso doutor, Doutorado. né? O doutor de fato, o doutor, ou melhor, o doutor de direito, né? O doutor real. Não, nossa, esquece direito, porque vocês vão falar de achar que advogado é doutor. Uma coisa, É, pessoal, do advogado não é doutor, ok? Se consagrou o uso desse termo, né, para médico, advogados e delegados. Ah, é tudo doutor. Doutor é quem tem doutorado, ok? No Adriano, sentido você é estrito doutor, da não é? palavra. Mas, mais uma vez, né? Eu não estou aqui para discutir a língua com ninguém. E é consagrado que se use doutor para advogado e médico e delegado. Mas quando você não gosta da pessoa e você quiser encher o saco dela, você fala assim, ô, senhor João. Aí ele vai falar, não, é doutor João. Ah, mas o senhor tem doutorado? Ah, não, então o senhor não é doutor. Aí a pessoa vai ficar pistola com você, entendeu? Eu fazia muito isso, nossa, eu fazia demais isso. Aqui eles colocam até na plaquinha Então, do advogado. Coloca lá, doutora, nananã. então, isso é uma briga, nossa, isso é uma briga muito boa. Se você tem paciência para entrar nessa briga, né? Vixe, velho, os advogados ficam loucos se você não chama de doutor. A maioria, né? Não todos. Eles ficam, é pior do que médico até. Advogado é pior do que médico nessa coisa de ser chamado de doutor. É impressionante. Mas vamos lá, vamos seguir. Ah, cadê o texto? Tá aqui. O próximo, pessoal, a gente falou do PhD, né? Do Doctor. Agora a gente vai falar do Point of Sale. O que é o Point of Sale? 5.
Isso, é o famoso POS, famoso lá, né? Isso aqui não virou empréstimo aqui no Brasil, né? Aí, em seguida, a gente tem o Chief Information Officer, que é o... É tipo um gerente? Qual que é a sigla dele? 7, CEO. Isso, é o CIO. Ele é do Departamento de Comunicações. Eu não sei se esse é o nome, né, em inglês. Telemarketing. Talvez, pode ser o telemarketing. Só que o telemarketing é relacionado com a comunicação com as pessoas, né? E ele é um pouco, talvez ele é o chefão do telemarketing. Pode ser. Acho que é isso também, porque eu realmente também não vou saber exatamente esse termo da administração. Muito bem. E por último, isso é uma coisa estranha, né? Até nem eu sabia disso. Depois que até eu ler esse texto, mas o breakfast e o lunch, ele é o tal do brunch. Para mim, o brunch sempre foi então, para mim o brunch sempre foi uma coisa que já existia, uma coisa cultural, mas parece que não. O brunch o pessoal saía de casa correndo para trabalhar e depois já sabia que ia trabalhar horas e horas, né, sem parar. Então eles criaram o brunch, que é uma forma de você tomar o café da manhã e o almoço ao mesmo tempo. Aí você já economiza tempo, né? Você não para para tomar café de manhã em casa e você não para no trabalho da empresa para almoçar. Você faz o brunch que já emenda as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não sabia disso também. Depois que eu li esse texto que eu descobri isso. E, no, é. E a minha filha está falando aqui que teve o brunch na escola dela, né? Em algum dia aí que eu não lembro mais qual foi. Muito bem, pessoal, vamos lá. Cadê? Próximo. Vocês conseguiram fazer isso aqui, gente? Mais uma vez, né? Vocês vão estar na empresa de vocês, trabalhando lá, e vão ter acesso a esse monte de palavras aqui. Algumas são usadas mesmo em português, outras nem tanto. Boa parte delas né? Quase a maioria, mas algumas ainda não pegaram aqui. Então vamos lá, o que é a tal da marca comparativa de referência? O que é essa letra A aí? Qual é a tradução dela? Trade? Não. Ah, benchmark. Alguém falou o 8 aí, o benchmark. Sim, pessoal, é o benchmark. Essa marca de referência. Mark, né? Mark vem de marca. Muito bem. E o próximo? Letra B, fluxo de trabalho. Qual que é aí? Qual o número do lado? Qual a palavra do lado? Workflow. Sim, é o workflow. É o fluxo de trabalho. Flow vem de fluido mesmo, né? E work, vocês já sabem que é trabalho. Muito bem, a próxima. Comércio, intercâmbio de mercadorias, negócio, tratado comercial, ofício. Todos esses termos. Qual que vocês acham que é aí? A letra C. Intercâmbio, negócio, tratado comercial. Qual que é, pessoal? Ah, é o 5, é o trade? É o trade. Trade, essa palavra em inglês, ela é muito ampla, porque quando você fala de trade, você está falando de, assim, de um intercâmbio mesmo, né? De uma troca. Trade é meio que uma troca. Só que é uma troca no sentido muito amplo.
E é por isso que tem todas essas definições aqui, né? Comércio, intercâmbio, negócio, tratado. O trade, ele é usado em inglês, só que ele é uma coisa muito ampla, assim, o sentido de trade. É uma troca, só que uma troca geral, assim, uma coisa grande, uma coisa geralzona mesmo. Então, sim, né? O C é o número 5. E mercado? Isso é fácil, né? Mercado, Market. qual que é o número? 7. Qual que é a palavra? Market. E, Market. pessoal, é o market, ok? É o tal do market. A gente em inglês fala market, né? Em Brasil, em português já meio que virou marketing, com esse T no final, né? Mas não, é market. Isso, eu compro um produto, considero uma troca, sim. Trade é isso, essa troca geral, assim. Muito bem, continuando. Próximo. Fluxo de caixa, isso é famoso também. Esse aqui a gente usa. Embora fluxo de caixa também tenha bastante uso, né? Dependendo do lugar, dependendo da empresa. Isso é o cash flow. Box flow também existe? Box flow é uma tradução meio literal, né? Muito bem. Fluxo de caixa, mercadoria, bem consumível. Olha, já falamos disso aqui no exercício anterior. O que que é a mercadoria? É qualquer coisa que seja negociável. E então, sim, o commodity, quando você fala de commodity, é qualquer coisa que seja negociável, qualquer mercadoria, é mais mercadoria mesmo do que produto, né? A gente poderia falar produto, mas produto implica um processo por trás na criação dele. O produto é o resultado de um processo, né? Mercadoria não. Mercadoria você pegou uma pedra no chão e essa pedra tem algum valor, ela é uma mercadoria. Não precisou produzir nada ali. Então é mercadoria mesmo. Ou bem consumível, né? Como está aparecendo aí. E venda, pessoal, liquidação. Isso aqui vocês já viram nos shoppings, né? As grandes lojas botam essa palavra gigantesca lá. Quando está fazendo uma venda. Só que no Brasil essa venda é na promoção, né? Promoção. Ao invés de escrever promoção, eles botam em vermelho gigante lá. Sale. Sim, é o sale, é o número 9. Entrega. Isso aqui agora é a realidade nossa, né? Tudo você pede, vem pelo tal do entrega. Que a gente não fala, não sei por que a gente não fala, né? Entrega, a gente fala delivery. Todo lugar é o tal do delivery. Que, aliás, a gente não fala delivery, né? A gente fala delivery. Quadro de funcionários, pessoal. Delivery tem aí na região de vocês eu não sei, né? Mas aqui, nossa, aqui tem o iFood, o Rappi, o Uber Eats, o Globo, sei lá. Tem o delivery só do Habib's. O Habib's tem uma empresa de delivery só para eles. Tem um monte. Hã? A Danju, agora tem os mini deliveries também, né, dos bairros. Eu sou de Campinas, gente. Então, delivery é o que não falta agora. Em todo lugar tem delivery. Muito bem. Quadro de funcionários de uma empresa. Quadro de funcionários de uma empresa é o famoso que a gente vê aquelas pessoas quando tem em shows, né? A gente vê as pessoas com a camiseta preta e com a palavra branca escrito nas costas aqui, aquelas pessoas que estão montando o palco, que estão cuidando das coisas. Eles são a letra I aí, pessoal. Sim, eles são o staff.
Vocês já viram essa palavra? Algumas pessoas, especialmente, eu não sei por quê, né? Mas quando tem esses shows, você vê aquelas pessoas com a camiseta preta e atrás, ou mesmo na frente, pequenininho, vai estar escrito, né? Staff, que é a equipe a equipe de funcionários. Mas em administração também quer dizer isso, né? Quer dizer essas pessoas, essa assessoria administrativa, o pessoal ligado à administração. Provavelmente nos jogos também deve ter essa palavra quando fala de um grupo em específico assim. Eu não sei o que que é Tibia. É um jogo? Tibia é um joguinho 2D antigo, lançado em 98 e relançado em 2001. Brabo. A staff no Tibia é a própria equipe de administração, de, tipo, toda a hierarquia de equipe, assim. Quando você faz parte da Então. staff, você faz parte daquele coisa que eu falei do community manager, aquelas coisas. Aham. Então então tá. Então, nos jogos, então, vocês já viram também, sim, é o staff. Equipe, seria equipe, uma tradução palavra por palavra, né? Tá. Olha, enquanto eu estou dando aula, a minha filha está aqui acompanhando, ela está tendo aula também. Então eu estou falando as coisas, ela vai dando dica aqui, vai falando isso, aquilo. Muito bem, né? Tá aprendendo. Vamos lá, gente. E o último, contrato de risco. Essa aqui Não, depois ela vai dar uma aparição aí rápida. Por enquanto, não. Ela ainda está acabando de acordar. Que horror, gente. Que isso? Ah, é? Eu já vi a filha dela. Ela é bem arteirinha mesmo, né? Ela toca o terror mesmo. É a filha de uma outra colega nossa. Ela vive aparecendo, vive fazendo zoeira lá nas aulas. Muito bem, vamos lá. Contrato de risco, pessoal. Esse termo, que é o que sobrou, né? É o número 2, o joint venture. Esse termo, ele aparece assim. É estranho esse termo, né? Quando a gente usa aqui no Brasil. Porque ele aparece também quando você faz. Ele aparece mais, aliás, quando você faz essa junção de empresas. Aí você tem a joint venture. Não aparece tanto como contrato de risco para a gente. Embora talvez seja nesse sentido mesmo, né? Duas empresas vão se juntar, não sabe o que que vai dar, se vai ficar bem, se não vai, vira uma joint venture e, e talvez tenha um risco associado, talvez por isso que seja um contrato de risco. Muito bem, gente. Aí vocês leram o texto, né? Tenho certeza que leram. Então falem para mim aí, pessoal, ao invés de a gente ficar fazendo comparação de novo, qual que é o A, qual que é o B, leiam para mim aí qual que é a primeira parte desse texto. Vocês, deixa eu mudar aqui na tela do computador. Vocês leram, né, o texto e depois vocês tinham que relacionar cada parágrafo do texto com o seu resumo em português. Então, qual é a primeira parte do texto em inglês, pessoal? Qual parágrafo aqui corresponde? Como é que começa o nosso texto? Vamos, gente, ajuda eu, tá acabando a aula já. Vamos. Quem fez aí? Vocês leram, né? Vocês leram o texto, né? Leram o resumo. Texto minúsculo, gente, pelo amor. Isso, um texto super técnico, cheio de palavras que vocês já conhecem.
E nesse caso, esse texto foi escrito por brasileiros, especificamente para ser um exercício. Então, ele está cheio de. Então, ele é para ser muito mais familiar para vocês. Qual que é o primeiro aí? Qual que é o equivalente do primeiro parágrafo? Ó, primeiro parágrafo. The development and widespread use of computer in contemporary society has created a need for newer and newer words in the English language, and the words have migrated to other languages, mainly to Brazilian Portuguese. Qual que é o correspondente aqui nas opções? Fala em sua letra, então, pessoal. Nossa, morreu todo mundo. Eu tô sozinho aqui, eu acho. Tem alguém aí? Estão me ouvindo? Alô, tem eu, professor, é a C. Letra C? Sim, pessoal, é a letra C. Ó, development é desenvolvimento. Então, e também tem algumas palavras-chave, né? Tem algumas palavrinhas que a gente conhece, computers, society, tudo isso aí a gente já conhece. Word, a gente já sabe, né? Então, sim, é a letra C. Aí o próximo parágrafo. Nevertheless, the borrowing of words and the creation of unnecessary terms in Portuguese are not restricted to the world of computers. Actually, it seems that English has become the language of globalization, and the globalization phenomenon has become the language of has been creating knowledge in several areas. Não vou continuar aqui, senão não acaba hoje, né? Qual que é esse segundo parágrafo? A letra F? Sim, ó, borrowing. Acho que vocês já perceberam, né? Borrowing. Borrowing. Nossa, é difícil falar essa palavra. Borrowing é empréstimo. Então, ó, o resumo aqui dos parágrafos. O primeiro que tem a palavra empréstimo é a letra F. Os empréstimos da língua portuguesa não se restringe ao mundo da computação, uma vez que o fenômeno da globalização fez com que eles se expandissem, principalmente nas áreas de comércio, negócios, mídia e telecomunicações. Sim, e o texto dá esse detalhe aqui, ó. Até as empresas de TV a cabo e via satélite é TV aberta, né? Também inclui, aliás, a TV aberta. Tem abreviações. Então, a gente tem o SBT, por exemplo, a Band, são abreviações dos nomes da TV, de nomes de TV imitando os nomes dos canais em inglês. Em inglês você tem o NBC, o ABC, tem a NBS, aliás, CBS, aliás. Então, aí você tem as siglas lá, o pessoal meio que imita as siglas aqui. Muito bem, continuando. Vamos mais rápido agora que o tempo está acabando. Próximo. Terceiro parágrafo, ó. Words and expressions such as shopping center, shopping mall, and so on have been passively incorporated into Brazilian Portuguese. Então, as palavras foram sendo incorporadas. Ó, a palavra incorporada, ela aparece aqui. Então, qual é a letra? Qual é o correspondente do parágrafo 3? É a letra... Não, pessoal, é a letra G. Ó, diversas palavras inglesas se incorporaram ao português falado. Elas foram incorporadas... Peraí, tá caindo meus papéis aqui, pessoal. Vai. Ó, se incorporaram ao português falado no Brasil. E até a estrutura gramatical, ó, inglesa gerou uma forma verbal até então inexistente em português. Qual é essa estrutura verbal, essa forma verbal? Está falando aqui, ó, no final do parágrafo 3, ó, o famoso vou estar enviando, o gerundismo.
Então, esse famoso gerundismo, né, que agora o telemarketing usa demais, e virou até piada, né, é uma tradução literal dessa forma futura que se usa no inglês, o I'll be sending. Eu não sei, eu não vou conseguir explicar para vocês agora, né, como é que funciona essa estrutura em inglês, mas a língua inglesa, ela trabalha com o tempo de uma forma bem diferente do modo como nós trabalhamos com o tempo em português. Os verbos em inglês, eles demarcam muito bem a passagem do tempo. É diferente de português. Em português, a coisa é um pouco mais fluida. Em inglês é super marcado, assim. Uma coisa, ou ela está no passado, ou ela está no presente, ou ela aconteceu exatamente antes de uma outra coisa, e no português a gente meio que flui no tempo. Mas vamos lá, próximo, quarto parágrafo. Ó. English terms also proliferate in the areas of administration, finance, business activities, use unnecessary English words em português, MBA, PhD. Ó, olha aqui, ó, perfect equivalent. Então, essas palavras têm equivalentes perfeitos. Qual é o parágrafo aqui, ó, onde aparece essa frase de equivalente, ó? Equivalentes em português. É a letra... É a letra B? Não, pessoal. É a letra H. Ó, fazem uso de uma terminologia que denominam técnica, quando na verdade são palavras com traduções equivalentes. Aqui, ó. English termos, profissional, blá, blá, blá. Brazilian executives, ó, executivos brasileiros usam palavras inglesas desnecessárias em português, que têm os seus equivalentes, ó, aqui, ó, traduções equivalentes em português, é o H. Muito bem, parágrafo 5 agora. Moreover, some Brazilian executives insist on calling technically, tecnologia. Ei, peraí, deixa eu pensar aqui. Talvez realmente seja a letra B, hein? Proliferate, proliferam, realmente, pessoal. Agora que eu me toquei aqui. Ó, eu pegando a palavra-chave nesse caso, né? Proliferate, do parágrafo 4. E na letra B tem palavras inglesas, proliferam. Então, realmente. Então, o parágrafo 4 é a letra B. Faz mais sentido, né? Deixa eu anotar aqui. Mas então, se o parágrafo 4 é a letra B, então vamos lá, ó, cadê o texto? Moreover. Moreover, insistem em usar terminologia técnica quando, na verdade, existe o correspondente em português. Olha, e dá a tradução certinha da letra H. Então, o parágrafo 5 é a letra H. Muito bem, pessoal. Vocês tinham razão. Vamos lá, continuando. Some terms, however... Cadê? O parágrafo 6, ó. However, were born prior to the recent globalization process. Prior é antes. Então, alguns termos foram importados antes da globalização. Então, onde é que a gente tem essa coisa, a palavra antes aqui nos resumos? Qual é a letra? Letra D. Muito bem. Então, ó, alguns termos migraram para o português falado no Brasil antes do fenômeno da globalização. Muito bem, a letra 7 agora, parágrafo 7. Ó.
Empréstimos são encontrados em qualquer língua e eles ajudam a enriquecer a língua. Ó, enrich, aliás, eu não lembro se é enrich ou enrich. E são justificados, ó, justified, when there are no corresponding terms in the other language. Quando não tem um termo correspondente. Então, onde a gente encontra aqui as palavras justificado e falta do termo correspondente? Lá na letra... Sim, a letra A. Empréstimos linguísticos ocorrem constantemente, justificam quando não há termos correspondentes. Muito bem, mais uma vez a gente está usando aí, ó, os cognatos também para encontrar essas traduções, essas equivalências de texto. Mais uma vez a gente está, não só os cognatos, né, como essas palavras que já fazem parte do nosso vocabulário também. E por último, technology, science, globalization, influence the use of foreign terminology. Ó, todas essas palavras aparecem aparecem, ou melhor, não aparecem, mas a gente recupera elas depois. Ó. Very fast pace, Brazilians should be more selective, ó, selective aparecendo aqui. Selective é seletivo, né? É um cognato também. Então, onde que aparece aqui? Na letra, finalmente. A que sobrou também, né? Letra E, pessoal. Pessoal, estão me vendo? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Não sei se caiu aí, de repente. Tô vendo e ouvindo. Tamo de boa. Ah, beleza. Não, é que para mim tinha paralisado tudo aqui, eu nem sabia mais se estavam aí. Acho que é o computador que está dando pau. Bom, vamos acabar logo, então, antes que eu não consiga terminar. Então, é a letra E, pessoal. A letra E, final. Então, ficou assim, ó. 7, 4, 1, 6, 8, 2, 3 e 5. Não dá mais tempo da gente continuar, embora a nossa aula vai até às 11, né? Só que o meu computador já está começando a dar pau aqui. Então, eu vou deixar para vocês terminar os outros exercícios aí. As informações são falsas ou verdadeiras? Indique as linhas nas quais você baseou suas respostas. Vamos só falar se é falso ou verdadeiro e aí vocês procuram a justificativa no texto depois. Então, ó, o jargão computacional não influenciou a língua inglesa. Isso aí já está óbvio, né? É óbvio que influenciou. Aparece lá no primeiro parágrafo. Os empréstimos linguísticos não são justificados mesmo quando não há termos correspondentes na outra língua. Não, gente. Se não tem o termo na outra língua, você precisa do empréstimo, né? De acordo com o texto, algumas palavras inglesas usadas pelos executivos brasileiros são necessárias. Isso aqui dá para questionar. São necessárias? São. Se não houver uma palavra correspondente em português. Entendam, pessoal, esse texto aqui, ele trabalha muito com isso que vocês falaram, que a gente discutiu no começo da aula sobre preconceito linguístico. Esse texto aqui, ele mostra uma opinião muito clara. Ele fala que não é necessário tantos empréstimos assim, da língua inglesa. Mas aí cai em toda uma discussão, né? Já que nós estamos falando de negócios e que você provavelmente, quando usa esse texto, você vai usar com pessoas que falam a língua inglesa, muitas empresas, né, tem a matriz lá nos Estados Unidos e a filial no Brasil. Então, meio que naturaliza mesmo esses termos. Mesmo que hajam os correspondentes em português, é muito mais prático você falar os termos em inglês. Só que esse texto ele está se posicionando quanto a isso, né? Ele está dizendo, ó, se existe o equivalente em português, não precisa usar a palavra em inglês. Então, nesse sentido, essa letra C ela é questionável.
Ele é altamente questionável, pode ser falso ou verdadeiro. Alguns termos de publicidade e propaganda são anteriores ao fenômeno da globalização. Os empréstimos entre as línguas ocorrem desde sempre. Desde que existem mais de uma língua, ocorre empréstimo entre línguas. Os termos outdoor e buzzdoor não existem em inglês com o sentido usado em português. Não só buzzdoor e outdoor, né? Mas trocentas palavras que a gente usa aqui que não existem em inglês, né? E a gente transformou o seu uso de acordo com a nossa conveniência. Não existe equivalência em português para aquilo que os executivos insistem em chamar de terminologia técnica. Mais uma vez, existem equivalentes? Para a maioria existe. Só que a questão é, ele quer dizer a mesma coisa? Primeiro de tudo, né? Existe uma tradução perfeita, palavra por palavra? Isso é algo altamente questionável. E segundo, realmente é preciso fazer essa tradução, mesmo que o termo não seja exatamente equivalente? Por último, a área de telemarketing criou o fenômeno do gerundismo em português. É uma má tradução do tem futuro contínuo em inglês. Não é que é uma má tradução, é uma tradução perfeita, é uma tradução literal. Só que não funciona em inglês, em português, é estranho. Muito bem, gente. Eu vou, os exercícios 4, 5, 6, vocês vão, acho que agora vocês já são capazes de fazer, né? E a gente vai parar por aqui, porque realmente o meu computador, eu espero que vocês estejam me vendo, porque a minha tela toda hora tá travando assim agora aqui. Então eu tenho medo que vocês já não estejam me acompanhando aí. Então eu vou parar essa gravação aqui antes que o negócio trave de vez. Bom, gente, entreguem o trabalho, discutam um pouco mais para quem ainda estiver terminando. Quem também já entregou, também reveja, né? Vocês estão vendo que eu sou bonzinho demais, né? Que eu estou discutindo um trabalho que ainda dá tempo de entregar. Mas o importante é que vocês aprendam, mais do que sejam avaliados, eu só quero que vocês aprendam. Então, qualquer dúvida, estou no celular, ok? Sim, se houve algum erro, se vocês acreditam que houve algum erro e queiram repensar, modificar, tá valendo também, não tem problema nenhum. Então, pessoal, coloquem os seus nomes aí. Nossa, só agora que eu lembrei. Coloquem os nomes nos chats, embora eu não sei se eu vou conseguir receber agora também, porque, como eu falei, tá travando tudo aqui. Mas coloquem aí, eu acredito que vai aparecer aqui sim para mim. E é isso, gente. Muito obrigado de novo, né? Mais uma vez, obrigado pela paciência de vocês. E semana que vem eu mando alguma atividade sim para vocês fazerem, uma atividade complementar, né? Que não vai valer nota, mas para vocês continuarem exercitando aí o inglês técnico de vocês. Muito obrigado, gente. E até mais aí. Bom fim de semana. A minha mensagem não tá querendo enviar, não, professor. Tá dando falha, né, que eu tô enviando o nome. Então, eu não sei o que está acontecendo aqui, também está travando. Eu não sei se é a minha internet, se é a internet de vocês, se é os dois. Mas ela tá chegando aqui os nomes. Aqui o Devagarinho. Adriano tá travadão, ó. Nem se mexe. Interessante, né? O chat não funciona, mas o áudio funciona bem. O áudio tá normal, mas na hora de enviar a mensagem ali, aí dá falha e fica escrito ali, toque para reenviar ou excluir. E não vai. Mas de qualquer forma, eu tô vendo o seu nome aqui, ó, Alan. Tá Tá, aparecendo, você escreveu aqui você digitou alguma coisa aqui, então tá aparecendo. então tá Aliás, bom. quem tá falando agora? É o Emerson? Eu tinha falado sim. Eu mandei pra você aqui que um cara lá da Austrália tem definição como um Barry Bond. Aham, sim.
Não, então se tá aparecendo, se em algum momento vocês mandaram alguma coisa escrita aqui, eu recupero depois. Não, eu mandei no WhatsApp mesmo. Ah, você mandou no WhatsApp? Depois eu vou ver então. Beleza. Beleza, gente. Então é isso. Muito obrigado e até mais para vocês aí. Até. Bom fim de semana, gente. Agora foi. Agora foi, que bom. É, tchau, professor. Com Deus. Valeu. Nossa, tá travando demais aqui. O computador tá muito cheio. Deixa eu desligar logo isso aqui.